Efésios 3, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é santa, que é poderosa, Senhor, para produzir em nós transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, os olhos do nosso coração para o entendimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nesses minutos finais do nosso culto, né? Nesses minutos que eu tenho, que são poucos, eu escrevi quase um livro. Jesus amado, eu vou correr. Mas sobre o conhecimento do amor de Cristo. Guarde isso, o conhecimento do amor de Cristo. Nós vamos falar sobre o conhecimento do amor de Cristo. E eu me repito, porque há um propósito nisso. Eu preciso que você abra aí não apenas seu ouvido, mas o seu coração. Essa é a segunda oração que aparece na carta aos Efésios. A primeira oração, ela apareceu no capítulo 1, dos versos 15 até o verso 23, quando Paulo orou pela igreja para que a igreja tivesse os olhos do coração abertos, para que eles pudessem se apropriar das riquezas em Cristo, das riquezas espirituais que Deus já nos concedeu em Cristo. Paulo ora por isso, para que a igreja pudesse enxergar, pudesse ver, pudesse reconhecer o quanto nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E uma vez que nós tivéssemos os olhos do coração abertos para essas riquezas, nós pudéssemos nos apropriar dessas riquezas e, de posse dessas riquezas, viver uma vida digna na presença do Senhor, com o qual nós fomos chamados por esse evangelho. Então veja que interessante. Paulo está orando para que a igreja entenda que ela não é pobre, mas que ela é rica. Ela é mais do que imagina rica. Rica de quê, pastor? Rica de bênçãos espirituais, e todas as bênçãos que nós precisamos já nos foram concedidas em Cristo. Mas se a gente anda de olhos fechados, como é que a gente vai reconhecer que é rico? Talvez a gente ande por aí se sentindo os homens mais miseráveis do mundo, se a gente não se der conta do quanto nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Então Paulo ora, e esse é um motivo muito especial de oração, porque Paulo pede a Deus para que Deus abra os olhos da igreja e a igreja se aproprie dessas bênçãos espirituais, e com essas bênçãos espirituais a igreja seja capaz de viver de modo digno do evangelho. Agora, nessa segunda oração, dos versos 14 até o verso 21, Paulo faz um pedido a Deus ainda mais ousado pela vida espiritual da igreja. Paulo está orando pela vida espiritual e ele então sobe o nível dos seus pedidos. Se já não era suficiente no capítulo 1, se ele já não tinha pedido algo muito grandioso para nós no capítulo 1, agora ele mostra para mim e para você que é possível nós termos orações ainda mais maduras, mais excelentes, mais sublimes, e ele sobe esse pedido e pede para que os Efésios, Deus possa encher a vida dos crentes de forma que eles sejam totalmente preenchidos até a plenitude de Deus. Pense nisso. Ser totalmente preenchido até a plenitude de Deus. Como é que isso é possível? Será que isso é possível? Eu e você sermos tão finitos, tão pequenos, sermos preenchidos com a plenitude de um ser infinito.
de um ser maravilhoso, de um ser grande, de um ser todo-poderoso como Deus. Como a gente pode ser preenchido disso? Mas Paulo está pedindo isso, você percebeu isso? Lá no verso 19, ele fala assim: e assim conhecer esse amor que excede todo entendimento. Outra questão aqui difícil que a gente vai tratar: como conhecer um amor que excede o entendimento? Como é que a gente entende algo que ultrapassa nosso entendimento? Seria isso possível? E que vocês sejam preenchidos até a plenitude de Deus. Deus encha vocês. A gente vai falar mais disso, mas vamos com calma. Vamos por parte. Primeiro, vamos ver a invocação de Paulo, a invocação a Deus que Paulo faz. Versos 14 e 15. Ele vai dizer assim: por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Por essa razão, mas que razão é essa? O que Paulo está dizendo? Essa razão tem a ver com tudo aquilo que ele já nos apresentou antes. Quais são as razões da oração de Paulo? A primeira razão é a salvação que nós temos em Cristo. Ele fala: nós éramos mortos, mas ele nos deu vida. A segunda razão que ele apresenta ao longo da carta é que desse povo que agora tem vida porque recebeu vida em Cristo Jesus, Deus uniu judeus e gentios. Isso é algo maravilhoso. Deus uniu judeus e gentios, povos que não se viviam juntos, povos cuja a união era algo que como irreconciliável. Mas agora Deus uniu esses povos, judeus e gentios, e fez desses povos uma única família. Irmãos, vai prestando atenção aí, porque a gente vai subindo aqui a oração e você vai ver que é uma escada ao céu. Que coisa maravilhosa esse texto. Se a gente entender esse texto, nossa oração muda. Então preste atenção, porque sua oração hoje precisa ser mudada à luz desse texto. E ele está dizendo: olha, o fato de Deus ter unido esses povos e transformou esses povos numa mesma família no Senhor. E esse mistério estava oculto em todas as gerações, mas agora Deus decidiu revelar esse mistério, desvendar esse mistério maravilhoso, que em Cristo Jesus Deus desfez as paredes de separação e uniu todos os povos. Gente de todo povo, língua, nação, tribo diferente, fez deles uma única família que responde pelo nome do Senhor. É o que diz o texto, ele fala assim: olha, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Então agora ele está dizendo: esses povos diferentes chamam pelo mesmo sobrenome. Igual, sabe, você e seus parentes têm o mesmo sobrenome, você diz: a gente é família. Família tão diferente, né? Às vezes muito diferente. Às vezes filho, né? Filho do mesmo pai, mesma mãe, é muito diferente. Mas de povos tão diferentes, ele falou assim: agora vocês são família e se chamam pelo meu nome. É por isso que a gente se chama de irmão na igreja. A gente se chama de irmão na igreja não é porque a gente aprendeu isso como um costume, aí a gente achou bonitinho, né? Aí chama de irmão, ô irmão, ô irmão. Não é não. Nos chamamos de irmão porque temos um pai. Temos um mesmo pai, respondemos pelo mesmo sobrenome. Somos chamados pelo nome dele. E ele fala assim: olha, por isso eu dobro os meus joelhos. Paulo se põe diante de Deus a orar, a fim de que a igreja pudesse sair então de uma superficialidade na vida cristã e pudesse agora mergulhar em águas mais profundas. Então preste atenção, porque a gente está se preparando para mergulhar. Sabe quando você se prepara para mergulhar, que você faz assim? E vai. Paulo está fazendo isso nessa oração. A gente vai ver isso aqui. Ele está fazendo isso. Ele está dizendo: olha, eu estou aqui, eu me dobro, eu me ponho diante de Deus. Ele fala: eu dobro os meus joelhos. Agora, você já deve ter aprendido, lendo a Bíblia, que para um judeu, esse não era necessariamente o primeiro costume da oração. O primeiro costume da oração seria orar de pé, não de joelho, de pé. Olhos aos céus, né? O costume de fechar os olhos é nosso, é mais moderno, né? Olhos aos céus, mãos estendidas, e então o judeu declarava a sua oração. Agora, Paulo não está fazendo isso, diz o texto: eu dobro os meus joelhos, diz o verso 14, para quê? Para indicar. Ele está chamando a atenção para nós, porque, veja, ele poderia orar de joelhos dobrados e não escrever isso, mas ele está escrevendo para que a igreja em Éfeso saiba
que ele está se colocando diante de Deus em humildade, numa postura de humildade, joelhos dobrados. E por meio dessa postura, Paulo faz essa oração para que a igreja se aproprie das riquezas de Deus e possa conhecer a Cristo em um nível mais profundo. Então, Paulo quer que eles saibam disso. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou aqui, estou escrevendo para vocês, eu quero que vocês saibam que eu estou de joelhos dobrados. Eu estou humildemente diante do Senhor para que a vida de vocês mude. Para que vocês saiam de uma vida cristã superficial e mergulhem em oceanos muito mais profundos do conhecimento do amor de Cristo. Paulo quer que a igreja saiba disso. Que ele está ali orando, então ele dobra os seus joelhos. Sabe, irmãos, por meio da palavra, nós entendemos a vontade de Deus. Amém ou não? Se você quer saber o que Deus quer, leia a palavra vai indicar para você a direção, o norte, o que Deus quer para a sua vida. É isso. Se você quiser conhecer o que Deus quer, pastor, queria saber qual é a vontade de Deus para mim, leia a palavra. Mas é por meio da oração que nós nos apropriamos dessa palavra. E essa palavra, então, produz um sentimento correto em nós para nos conduzir na direção do que Deus deseja. Então, você lê a Bíblia. E a Bíblia te dá a clareza do que Deus deseja. Sim? Amém? Agora, só quando você ora, é que essa palavra, então, produz no seu coração a mudança necessária para te pôr em movimento. Então, pela palavra você entende. Mas pela oração você se apropria, ou melhor, o Espírito de Deus se apropria de você para te conduzir no que Deus quer. Por isso você precisa orar. Você precisa orar. Eu vou repetir novamente aqui, meu desejo hoje é que essa palavra mude sua oração, mude sua vida de oração, passe a fazer você querer orar, desejar orar. O mais importante aqui não é apenas dobrar os joelhos, literalmente falando. Não é apenas isso, não. Mas também dobrar o coração. Paulo está de joelhos dobrados, mas porque sua postura é humilde diante de Deus. Quando eu dobro os meus joelhos, irmãos, não é só pela questão física, de dobrar e parecer algo, não. Eu dobro os meus joelhos no intuito de que não apenas os joelhos sejam dobrados, mas a minha vontade seja dobrada. A minha vontade e a sua vontade precisam ser dobradas. Você entende isso? Amém? Alguém falou aí, fale com convicção mesmo. Se você entender isso hoje, se você entendeu o que eu estou pregando hoje, não tenha vergonha não, diga amém mesmo. Porque quando a gente fala amém, está dizendo assim, que isso seja uma verdade, Senhor, eu concordo com isso, que assim seja. E isso é algo que a gente precisa, com urgência. Que Deus não dobre só o meu joelho e o teu joelho, não. Que Deus dobre a nossa vontade, que Deus dobre o nosso coração, que Deus dobre os nossos pensamentos, que Deus nos conduza de maneira humilde na sua presença. É isso que eu e você precisamos. Não necessariamente eu vou diante de Deus para pedir o que eu quero, mas eu vou diante de Deus para pedir o que eu preciso. A gente leu sobre a oração de Paulo e uma pergunta, qual é o momento aqui do texto que a gente acabou de ler que Paulo pede alguma coisa por ele? Você viu alguma coisa, algum pedido por ele? Deus abençoe minha vida, Deus abençoe minha família, Deus abençoe meu trabalho, Deus abençoe meu emprego, Deus provê o recurso que eu preciso. Qual momento? Está aí, sua Bíblia está aberta. Procura aí, se encontrar, você me diz. Não tem. Sabe o que não tem, irmãos? A gente está lendo oração de alguém maduro, de uma pessoa que não está muito preocupada naquilo que pode receber do Senhor, não. Mas de alguém que está preocupado em orar por aquilo que a igreja precisa. A gente está lendo a oração de um homem adulto no Senhor. Eu cheguei à conclusão, lendo esse texto e preparando esse sermão, que como as nossas orações são infantis, como a minha oração é infantil. Como a minha oração é infantil. Você vai ver isso, calma aí, eu só estou começando. Ele diz assim, a família
a família, como eu já expliquei, a família aqui são os cristãos, judeus e gentios, que Deus uniu pela sua graça. Ele já tinha explicado isso no capítulo 2, verso de 11 a 22, ele já tinha explicado. E agora ele está dizendo que esse povo que chama pelo nome do Senhor, e ele está orando para que esse povo possa conhecer a vontade, o que Deus tem para eles, a manifestação da vontade do Senhor na vida deles. É por isso que ele está orando. Ele está orando para que Deus possa manifestar a vontade que ele tem na vida do seu povo. Esse é um grande motivo de oração. Isso deveria mover a minha vida e a sua vida em oração, para que o povo de Deus possa conhecer, possa ter manifesta a vontade do Senhor. Sabe, irmão, para pensar um pouco. A vontade que você tem para a sua própria vida te levou a fazer tanta coisa errada. Te levou a falar tanta coisa que você não deveria nunca ter dito. A fazer o que você não deveria ter feito. A agir e a pensar de formas que desagradaram o Senhor. Percebe? O que eu e você precisamos não é que Deus realize a minha e a tua vontade, não. O que eu e você mais precisamos é que Deus manifeste a sua vontade em nós. Porque a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E é por isso que Paulo está orando. Paulo não está orando, Deus, faz o que eu gostaria na igreja de Éfeso. Não, Deus, faz o que o Senhor quer na tua igreja. E aí ele passa a fazer 4 pedidos, essa segunda parte do texto, do verso 16 ao 19. Paulo apresenta 4 pedidos na sua oração. A gente vai ver cada um deles, 4 pedidos. Fica tranquilo, hoje tem almoço na igreja. Fique em paz, mas pode deixar que eu vou no horário, tá bom? Vamos lá, o primeiro pedido, verso 16, diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vocês estão com a sua Bíblia? Sim, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o quê? Com poder pelo seu Espírito. Que a igreja, né? Mas já pensando em nós aqui também, mas para que a igreja do Senhor fosse interiormente fortalecida com poder. Poder. Charles Finney diz que a maior necessidade da igreja é poder do alto. Isso tanto é verdade que no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus falou, antes da igreja ir por Jerusalém, por Judá, Samaria e até os confins da terra, eles precisariam esperar para que do alto eles recebessem o quê? Poder do alto. Poder do alto. A igreja precisa e deve buscar pelo poder do Espírito, para que ela seja interiormente fortalecida. A presença do Espírito Santo na vida do cristão dá a ele um testemunho de salvação. Não é que Paulo está dizendo que os efésios não tinham o Espírito Santo. Não é disso que Paulo está falando. Paulo já tinha falado no capítulo 1, verso 13, que eles receberam o Espírito quando eles creram. Se você tiver com dúvida, é só você voltar aí. Verso 13. Receberam o Espírito Santo quando ouviram o Evangelho da verdade e creram para a salvação. Então, eles têm o Espírito, sim ou não? Paulo não está dizendo disso. Paulo está falando sobre ser visitado pelo Espírito, para que o Espírito, então, fortalecesse o homem interior. O Espírito Santo, é isso que Paulo está se referindo aqui, que capacita o crente, para que o crente possa enfrentar as dificuldades e provações da vida cristã. Paulo não está falando de receber o Espírito Santo nesse momento inicial da conversão, não. Paulo está falando, agora eu peço para que Deus possa fortalecer o homem interior de vocês, para que vocês possam resistir na vida cristã, às provações, às dificuldades. Um crente fortalecido pelo Espírito supera as dificuldades, tem força para superar suas limitações e fraquezas. Um crente fortalecido pelo Espírito tem poder para vencer o desânimo, o desinteresse, a falta de vontade de ler a Bíblia, a falta de vontade de orar, a falta de vontade de estar em comunhão, a falta de vontade de participar no reino de Deus, a falta de vontade de servir. Tudo isso é vencido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se você não vence, é porque você está vazio desse poder. Deus precisa encher você desse poder. É isso que a palavra está dizendo, meu irmão. Não sou eu, não. Em nome de Jesus, não.
A minha oração e meu desejo hoje por você é que aconteça como Paulo está pedindo pela igreja em Éfeso. Por isso ele pede essa força interior proporcionada pelo Espírito de Deus, pois esse é o único. Quando a gente lê Atos 1:8, tem algum outro recurso que a igreja precisa? Sim? Talvez? Dívidas, dúvidas, indagações, desespero. Jesus, me ajuda. Se tiver com dúvida, abre sua Bíblia lá. Porque em Atos 1:8 não é dado à igreja nenhum outro recurso que não seja o poder do Espírito. Poder do Espírito. É o recurso disponível para a igreja e é o recurso disponível para uma vida cristã verdadeiramente vitoriosa. Você quer viver uma vida cristã vitoriosa? Você quer ter força para vencer o pecado que dia a dia te assedia? Quer ter força para orar mais? Quer ter força para se dedicar mais, se debruçar a palavra? Quer ter força para vencer as tentações do inimigo? Quer ter força para servir a igreja no reino de Deus? Quer ter força para superar o desânimo? Quer ter força? Busque o poder do alto, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus no seu homem interior. Peça isso a Deus, faça disso um motivo primeiro das suas orações. Se nós pegássemos uma lista de oração já nesse primeiro pedido, eu já vou fazer isso, eu ia fazer isso só no final, não vou fazer isso já agora. Se a gente pegasse uma lista da tua oração, não precisa responder não, mas pensa aí. Qual é o momento dessa lista onde está lá, Senhor, que eu seja fortalecido pelo teu Espírito Santo? Qual é o momento? Eu estou falando para você e para mim, você entende isso? Por isso esse texto mexeu tanto comigo essa semana. Porque eu fui lá atrás da minha lista, não achei. Falei, Senhor, eu sou um menino, como uma criança no jardim de infância que ainda nem sei orar. Mas eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu não quero que a minha vida cristã seja medíocre. Eu não quero viver na superficialidade que eu vejo muitos, inclusive até colegas, de uma vida cristã rasa. Não, eu quero mergulhar porque eu sei que Deus tem mais. Eu quero mais porque eu sei que Deus pode me dar mais. Eu sei que Deus pode me conduzir a níveis mais profundos de uma intimidade com Ele. E eu quero isso para mim. Meu desejo é que você seja motivado, transformado por essa palavra e saia daqui hoje dizendo, eu também quero. Eu tenho fome disso, eu quero isso para mim. Quem não tem fome, peça a Deus. Quem não tem sede, peça a Deus. Que pela sua graça dá o pão da vida e dá de beber a todo que tem sede. Esse é o poder concedido aos crentes de graça. Ele fala, segundo a sua graça, ele diz, segundo a riqueza da sua graça. Deus tem graça e Deus é rico em graça para dar isso para mim e para você. Não é como se estivesse acabando. E aí Deus está contando para qual de nós ele vai dar. Não, Deus é rico, Ele pode dar isso para todos nós em abundância. A gente aqui é tímido nas nossas orações, nos nossos pedidos. Ele vem do Espírito Santo que vive dentro de nós, que nos capacita para vivermos na presença de Deus e revigora a nossa fé, fazendo dela uma fé avivada, uma fé fervorosa, um tipo de fé que todo crente deveria viver. Irmão, todo crente deveria viver uma fé fervorosa. E se você não vive uma fé fervorosa, entenda, isso não tem nada a ver com a sua personalidade, não. Isso tem a ver com a fome que você tem do Senhor. Isso tem muito mais a ver com a consciência que eu tenho, da fome que eu tenho dele, do que com a minha personalidade. Você pode pensar assim, eu não tenho uma fé fervorosa porque eu sou tímido, eu sou tímida. É por isso que eu não tenho uma fé fervorosa. Não, você ainda não tem uma fé fervorosa, porque ainda não há em você a consciência da fome. Quer um exemplo? Chega para uma pessoa que tem consciência da fome porque a barriga está doendo, porque já não come há 1 dia ou 2 dias inteiros. Oferece a ela um prato de comida ou um pedaço de pão. Mesmo que seja um pão duro, essa pessoa vai comer desesperadamente, sim ou não? Ela tem fome e ela tem consciência da fome. O estômago dói. Quem já teve fome sabe do que eu estou falando. Quem já teve que botar uma bala na boca e se encher de água para disfarçar o estômago, sabe do que eu estou falando.
Quem já teve que fugir do cheiro da cantina, da comida que se fazia na cantina, sabe do que eu estou falando. Você fica desesperado por comer. E nós temos de ter isso, igreja. A consciência da fome que eu tenho de Deus precisa dominar quem eu sou, o meu ser. A consciência da sede que eu tenho da sua presença. É isso que precisa. E quando há isso, há em mim, então, essa fé revigorada, essa fé avivada, essa fé fortalecida. Quem dera a Deus nesse dia também nos abençoasse assim, para que cada um de nós fosse interiormente fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Pois muitos são os momentos em que nós precisamos dele. O segundo pedido que Paulo fala é por profundidade. Profundidade no relacionamento com Deus. Verso 17 fala assim: e que Cristo habite pela fé em nosso coração, a fim de que, arraigados, fundamentados em amor. Paulo, para transmitir essa ideia de profundidade, ele está usando aqui 3 imagens, 3 verbos. Ele usa o verbo habitar, para que Cristo habite pela fé, né? A ideia de você fazer morada em algum lugar. Ele fala sobre estar arraigado, e a imagem aqui é de uma árvore com raízes profundas. Você está conseguindo imaginar isso? Dentro de casa, raízes profundas, e depois ele usa o verbo alicerçar, que é uma ideia de construção, uma construção que começa com os fundamentos, e os fundamentos são grandes, são fortes, são robustos, né, para que esse edifício possa ser alto. O verbo habitar significa literalmente fazer morada. E ele está dizendo tudo isso o quê? No amor, em amor, no amor de Cristo. Cristo habite. Ele está dizendo assim, seja você uma casa que Cristo tem prazer de morar. Cristo tem prazer de morar dentro de você, irmão. A casa está limpinha, arrumada, tudo preparado. Paulo está pedindo para que o povo de Deus tenha uma experiência mais profunda com Cristo, que seu desejo é que Cristo não apenas habite, mas também que ele se sinta em casa, no coração dos crentes, indicando uma comunhão cada vez maior, uma comunhão íntima. Se Cristo mora na minha casa, se Cristo mora na casa que sou eu, a gente tem comunhão, a gente tem intimidade, não é assim com os que moram na sua casa? Você não tem intimidade com quem mora na sua casa? Quem mora na sua casa não tem acesso a todos os cômodos. Quem mora na sua casa não tem acesso a todas as gavetas. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, se Cristo mora na minha casa, Cristo tem acesso a todos os lugares do meu coração. Não há gaveta que ele não explore, não há lugar que ele não saiba, não há nada escondido que ele não seja conhecido aos olhos do Senhor. Cristo mora no seu coração. Cristo mora lá. Para uma vida íntima, onde não haja espaços nessa casa, Jesus, toma a casa nas tuas mãos. Toma essa casa nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser dela. Muda de lugar o que precisa ser mudado. Tira o lixo. Põe o lixo para fora. Transforma. Se precisar quebrar uma parede, quebra uma parede. Precisar abrir algum espaço, pode dizer o que a gente vai carregar. Mas que no nome de Jesus, Senhor, não seja a mesma pessoa, nunca mais. Se eu possa fazer uma reforma daquelas assim, sabe, espetacular, daqueles programas de televisão que reforma a casa, que você olha, parece que a casa é outra, que não é a mesma. Cristo faça isso na minha vida e na sua vida também. O outro verbo é o verbo arraigar, que remete a essa árvore que cria raízes profundas, a fim de que essas raízes possam manter essa árvore firme e possam proporcionar a essa árvore os nutrientes necessários do solo. Paulo está pedindo que o cristão crie raízes profundas no amor de Deus. Você tem raízes profundas no amor de Deus? Você tem raízes profundas? É inevitável, não é, irmãos, pensarmos na imagem do Salmo capítulo 1, verso 3. Aquele homem que tem seu prazer na lei de Deus, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. É isso que significa ter raízes profundas. Pastor, aonde eu consigo essas raízes profundas? Pega a dica do Salmo. Tenha o seu prazer na palavra de Deus. Prazer na Bíblia. Você tem prazer na Bíblia? Ah, pastor, pega a Bíblia, não dá sono.
Mas se eu colocar um filme que você se interessa, você vai ver o filme por 3 horas seguidas. Já pensou nisso? E você não vai dormir momento nenhum nesse filme. Sabe qual é o problema? O problema é que nós perdemos o prazer na palavra. Muitos de nós, depois de muitos anos, vão perdendo o prazer na palavra. Quanto tempo você não passa mais a noite inteira lendo a Bíblia e orando e chorando ao Senhor? Há quanto tempo você não se arruma e se prepara para a escola bíblica dominical com expectativa? Deus vai falar comigo hoje, Deus tem algo a dizer, eu vou lá na igreja hoje, o professor vai ler o texto tal, eu já li esse texto em casa, eu estou ansioso pelo que Deus tem para falar comigo. Raízes profundas. Saia da superfície. Raízes profundas é o que Deus quer de mim e de você. Não uma vida medíocre, uma vida mesquinha, não, mas raízes profundas. Raízes profundas se adquirem tendo prazer na palavra. Tendo prazer na palavra. Expectativa. Desejo por descobrir. Como é maravilhoso quando a gente descobre algo que não sabia da Bíblia. Não é assim? A gente fica muito feliz até para compartilhar com todo mundo. A gente fica ansioso, a gente quer dividir aquilo com alguém. Poxa, eu li um negócio que eu nunca tinha percebido antes. Deixa eu te contar aqui. Alicerçar é a ideia de fundamentar, a ideia de uma construção, fundamentos, um edifício forte, um edifício alto tem que ter um bom fundamento, um fundamento próprio para isso. Não se pode levantar um edifício alto sem alicerces profundos, não é assim? Se vai construir um prédio, o alicerce tem que ser profundo também. E na vida cristã acontece do mesmo jeito, igreja. Não há como construir um grande relacionamento com Deus se não tivermos alicerces profundos em Cristo. É simplesmente impossível. Você quer ter um grande relacionamento com Deus? Sim ou não? Não tem como sem antes construir alicerces profundos. Não tem como. Impossível. Você quer ter uma vida profunda com o Senhor, grande com o Senhor, construa alicerces profundos de uma vida íntima com o Senhor. O terceiro pedido de Paulo é a compreensão do amor de Cristo. Agora Paulo continua subindo esses degraus e ele vai desafiando a nossa capacidade de compreensão. Ele vai dizer no verso 18: vos seja possível compreender juntamente com todos os santos, isto é, a igreja. Aí ele diz, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Usa termos aí das dimensões, né? O termo compreender aqui significa apropriar-se de uma ideia. Apropriar-se, tomando aquela ideia para si. Compreender, escute, compreender não significa apenas entender. Quando eu ouço alguma coisa, eu entendo algo no campo das ideias. Mas o que Paulo está pedindo aqui a Deus pela igreja é que a igreja possa compreender, a igreja possa assimilar esse entendimento em um plano pessoal. Pessoal. Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Eu vou pedir aos irmãos um pouquinho, eu preciso de pelo menos mais uns 5 minutos, irmão. Se você ouve sobre o amor de Deus, por exemplo, o pastor vem para cá e ele prega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você ouviu sobre o amor de Deus, certo? Sim? Estão comigo? Amém? Agora, se você pega essa verdade e essa palavra e num âmbito pessoal, você com Deus, Senhor, Tu me ama. Eu entendi que Cristo morreu naquela cruz pelos meus pecados. E eu entendi que é desejo do Senhor que eu não pereça. Pai, eu também quero receber do Senhor essa vida eterna. Eu não estou só entendendo, eu estou me apropriando dessa verdade. Um exemplo corriqueiro que as donas de casa sabem disso. Você assistiu um vídeo sobre culinária, vai fazer você saber cozinhar? Claro que não. Ler um livro de receita não faz de você uma boa cozinheira. Mas se você for lá para a cozinha e você pega os ingredientes, e lá na sua cozinha você mete a mão nos ingredientes e faz a comida e você come. Pode ser que no primeiro momento não saia muito bem. Estão entendendo? Mas com o tempo,
A coisa vai acontecendo, daqui a 10, 15 vezes que você fez aquela receita, você fala assim, não, parece que eu já nasci sabendo fazer tal coisa. Não é só um negócio que você entendeu, é algo que você compreendeu, você se apropriou daquilo. É isso que Paulo está pedindo, para que eu e você possamos nos apropriar desse amor de Cristo. Nos apropriar, em outras palavras, uma pessoa pode entender o conceito sem tomá-lo para si como verdade na sua vida. A preocupação de Paulo é que não apenas entendamos a ideia do amor que Deus tem por nós, mas também nos apropriemos da imensidão desse amor. Que tenhamos o conhecimento e também uma experiência profunda com esse imensurável amor de Deus em todas as suas dimensões. Veja, escute, esse amor é largo o suficiente para abranger toda a humanidade, toda a gente, de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação. Esse amor também é comprido o suficiente para perdurar por toda a eternidade. De geração em geração são alcançados por esse amor. Esse amor é profundo o suficiente para alcançar até o mais vil pecador nas profundezas do pecado. Esse amor é suficiente para isso. Ele vai lá nas profundezas, mas ele também é autossuficiente para levar esse pecador ao céu, para conduzir esse pecador à eternidade. Veja, irmão, foi isso que aconteceu comigo e com você. Esse amor de Deus foi largo o suficiente para abranger a minha e a tua vida. Foi cumprido o suficiente para se estender por 2000 anos, de geração em geração, e nos alcançar. Foi profundo o suficiente para tirar você lá das profundezas do pecado que você vivia. E confie, ele é autossuficiente para te levar ao céu. Esse é o amor de Deus. Paulo está dizendo isso, olha, vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender as dimensões desse amor. E por último, ele pede aqui, a igreja seja preenchida até a plenitude. Aqui, realmente, Paulo agora desafia toda a nossa capacidade intelectual, porque como é que eu posso ser preenchido? Como é que eu posso conhecer um amor que excede entendimento? Como é que a gente consegue entender algo que excede a nossa capacidade de entender? É o que ele está dizendo aqui. É possível conhecer esse amor que excede todo entendimento? É uma aparente contradição, né? Compreender algo que não pode ser totalmente compreendido? Como é que a gente faz isso? Um ser finito como nós, sermos preenchidos até a plenitude, até a tampa desse ser infinito que é Deus? À primeira vista, isso nos parece um tanto absurdo, não é? Mas o sentido pleno do que Paulo está pedindo vai além da nossa compreensão mesmo. Eu não entendo mesmo. Eu não tenho capacidade de compreender isso aqui de verdade, para poder dizer a você como isso aqui alcança em toda a sua complexidade. Não temos essa compreensão, isso vai além. O que Paulo está pedindo vai além da minha compreensão. E certamente esse deveria ser um dos pedidos mais constantes da nossa oração. Veja, embora eu não compreenda, isso deveria estar na minha lista de oração. E por quê? Porque sermos cheios de Deus, sermos preenchidos no homem interior, com toda a plenitude de Deus, tomados por Ele, em cada parte de nós, em cada área da nossa vida, deve ser um pedido constante para que eu e você sejamos totalmente dominados pela sua presença. Você pode não entender o que isso quer dizer, eu também não entendo. Mas a partir de hoje, isso tem que estar na sua lista de pedidos de oração. Senhor, eu quero ser preenchido até a plenitude da tua presença. Até a plenitude da tua presença. Senhor, me enche até a tampa, até transbordar da tua presença. Porque eu posso não entender como isso é possível, mas eu sei que eu preciso disso. Eu sei que eu preciso ser completamente dominado pela tua presença, Senhor. Mas talvez, irmãos, e aqui eu já caminho para o fim, esse pedido não faça parte das nossas orações, porque a maioria dos crentes do nosso tempo, se puder, preste bem atenção, a maioria dos crentes do nosso tempo, se pudessem fazer um pedido a Deus com a certeza absoluta de que seriam atendidos, esses crentes desejariam mais ser cheios de bênçãos materiais do que da presença de Deus. Esses pedidos não estão lá, porque se eu e você pudéssemos pedir algo a Deus com a certeza de que Deus vai atender, a gente não pediria isso. Pediríamos qualquer outra coisa. Pediríamos para ser cheios de dinheiro, mais do que ser cheio do Espírito de Deus.
E eu falo isso para nossa própria vergonha, porque isso revela o baixo nível de maturidade espiritual que nós, como crentes desse tempo, experimentamos. Sim, isso deveria nos envergonhar, sim. Uma forma simples de comprovar isso, irmãos, é medir a participação nos cultos de oração. Escute, é medir a participação, sim, nos cultos de oração. Se você não vem, sim, isso deveria dizer algo sobre você, sim. Se você não tem vida de oração, sim, isso determina o seu nível de maturidade espiritual, sim. Você pode não gostar disso, mas é verdade. Se eles chamassem culto da bênção, se os cultos de oração chamassem culto da vitória, se os cultos de oração chamassem cultos da prosperidade, se os cultos de oração chamassem cultos da restauração da família, se os cultos de oração chamassem de qualquer outra coisa, certamente estariam muito mais cheios do que simplesmente chamarmos eles de cultos de oração. Porque dessa forma é fácil perceber que o real interesse dos crentes, na maior parte do nosso tempo, são de bênçãos. O maior interesse está nas bênçãos, não no abençoador, nas promessas, não naquele que prometeu, nos milagres, nas curas, nos sinais, nos prodígios, não em Deus, não em conhecê-lo por quem Ele é. Será que o cristianismo que praticamos é tão raso que ele se limita a irmos para a igreja nos domingos? Ele se limita a isso? Cristianismo para você é ir para a igreja no domingo? É apenas cumprir algumas regras? Ou nós iremos mergulhar em águas mais profundas do conhecimento do amor de Deus? De uma experiência pessoal com Ele que nos tome por completo? Era isso que Paulo estava pedindo a Deus por aquela igreja. Isso deveria ser também o nosso pedido. No final, nós encontramos a doxologia de Paulo, que é uma expressão de louvor. Paulo está tão dominado por esses pedidos na oração, Paulo está tão tocado por esses pedidos, que ele termina a oração com uma expressão de louvor. Ele começa a glorificar a Deus dizendo: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos. Ou seja, se esses pedidos já são grandes, Deus pode fazer coisas ainda maior. Paulo está corajoso em fazer essa oração, por conta da sua confiança no poder e no amor de Deus. Por isso ele irrompe a sua oração em uma maravilhosa expressão de louvor. Ele sabe que Deus pode fazer até mesmo muito além daquilo que nós pedimos, e então ele deseja glorificar a Deus por isso. Então ele começa a glorificar a Deus, ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele está glorificando a Deus, veja. Ele está dominado por esse Espírito Santo. Dominado. A grande ideia desse texto é que Deus é poderoso, irmãos, para nos dar um conhecimento ainda mais profundo do seu amor, que seja capaz de preencher todas as áreas da nossa vida e seja capaz de nos fazer viver arraigados e fundamentados nele. Agora, qual é a resposta que esse texto deseja de mim e de você? Que eu e você devemos buscar esse poder, devemos buscar esse amor, devemos buscar essa profundidade. Quando? Aonde, pastor? Em oração, no íntimo, no secreto, constantemente, abrindo mão de uma vida superficial para conhecermos a plenitude de Deus. Amém.